ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra que nós vamos trazer no dia de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 até o 14. Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 até o 14. Diz o texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, então ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos seus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, os versículos 1 até o versículo 14. Queridos irmãos, nestes últimos programas nós temos falado de seitas, de religiões, de falsas religiões e de outros segmentos e movimentos que têm surgido com o tempo. Hoje nós separamos esse momento para falarmos um pouco do islamismo, o Islã. Você sabe o que significa Islã? Islã vem do verbo árabe, Islã, que significa submeter. E muçulmano vem do árabe muslim,
que quer dizer submisso? Querido irmão, marque aí, o islamismo começou por volta do ano 622 depois de Cristo, quando Maomé se tornou chefe religioso e político da primeira comunidade muçulmana. Por conquista e também por prosetelismo, expandiu-se rapidamente pelo mundo inteiro. O islamismo entrou no Brasil colonial com os escravos africanos. No início do século XX, houve um influxo de imigrantes sírios, libaneses e árabes muçulmanos. A maioria deles fixou residência nos grandes centros industriais brasileiros. Hoje, queridos, há mesquitas em todas as grandes capitais dos estados e até em algumas cidades do interior. Em Foz de Iguaçu, lá na divisa de Paraná e Paraguai, há grandes grupos muçulmanos. Essa introdução para a gente começar a visualizar, a entender o que é o islamismo e de que forma ele entrou no Brasil, ele cresceu no Brasil e também, de uma maneira geral, o que significa o islamismo. E também, no final desta mensagem, trazer aquilo que a gente vai ouvir sobre o Islã e trazer a palavra de Deus e colocar esse segmento do islamismo diante da palavra de Deus para a gente conseguir detectar claramente aonde é que estão as diferenças, e elas são grandes, do islamismo com o cristianismo. Bom, Maomé nasceu em Meca, na Arábia, em 570 depois de Cristo. Maomé é descendente de Abraão, pela linhagem de Ismael. Bem cedo, Maomé ficou órfão dos pais, sendo criado por familiares. Passou um tempo no deserto com os beduínos e teve uma ama de leite entre eles. Jovem, trabalhou como pastor de ovelhas e depois viajou muito como comerciante, conhecendo judeus, conhecendo cristãos. Com 25 anos de idade, conheceu Khadija, viúva rica, que o convidou a casar-se com ela. Assim, Maomé, se tornou rico e ganhou influência na sociedade. Ele tinha o costume de retirar-se para lugares solitários para jejuar e para meditar. Certo dia, num retiro desses, numa caverna, Maomé disse que o anjo Gabriel veio até ele e o mandou recitar uns versos mandados por Deus. Então, queridos, esse foi o começo do Alcorão, que quer dizer recitação. Deu para entender? Após vários conflitos, os árabes aceitaram a nova religião, que lhes dava uma união política e também cultural que nunca eles tinham experimentado. Nunca antes eles tinham experimentado. Qual é a vida religiosa dos islâmicos? A gente vai trazer alguns pontos. Primeiro, o principal, o Alcorão. O Alcorão é considerado a principal revelação de Deus, do Deus de Abraão à humanidade. Existem também as tradições orais, o Hadith. Os muçulmanos, eles afirmam que as escrituras da Bíblia cristã são corrompidas. Eles dizem que a Bíblia precisa ser restaurada pelas revelações de Maomé. Isso é muito importante da gente saber, não é? Muçulmano, meus irmãos, como a gente disse no início desta mensagem, dessa reflexão, traduz-se totalmente submisso a Deus. E essa submissão é fortalecida, é ancorada por 5 pilares. Os 5 pilares do Islã, que eu vou comentar com você agora. Os 5 pilares do Islã. Primeiro, a profissão de fé. Não há outro Deus além de Alá. E Maomé é o seu mensageiro. E eles recitam o Alcorão diariamente. Então nós vemos aí, eles não acreditam no Deus soberano. Eles acreditam que Alá é o único Deus. Não é? Bem diferente daquilo que nós sabemos que a Bíblia nos ensina.
E eles têm como o enviado, o mensageiro, Maomé. Eles desprezam, então, a Sagrada Escritura e desprezam também, juntamente com a Sagrada Escritura, todos os profetas que Deus enviou para falar sobre a sua mensagem. Então, o primeiro pilar do Islã é a profissão de fé. Depois vem a oração. Os muçulmanos, 5 vezes por dia, eles devem recitar as orações prescritas em árabe, prostrando e olhando para Meca. Ao alvorecer, depois do meio-dia, entre o meio-dia e o pôr do sol, e logo após o pôr do sol. E aproximadamente 1 hora após o pôr do sol. Nesses horários, o muezim, que é o encarregado de chamar as orações, faz a chamada do ponto mais alto da mesquita, muitas das vezes usando até mesmo um alto-falante. O terceiro ponto é o jejum. Durante o mês do Ramadã, todo muçulmano deve abster-se de comida, deve abster-se da bebida, deve abster-se do fumo, deve abster-se das relações sexuais, desde o amanhecer até o pôr do sol. O quarto ponto é a esmola. Cada muçulmano deve calcular anualmente a sua esmola, que em geral corresponde a 2,5% dos seus rendimentos, que é destinado aos pobres. Estes que a recebem não precisam retribuir. E o Hajj, a peregrinação a Meca. Você já deve ter visto aí pela televisão, né, a multidão que vai a Meca. Isso acontece ainda. O Hajj, a peregrinação a Meca, todos os muçulmanos com capacidade financeira e saúde devem realizar, pelo menos uma vez na vida, uma peregrinação à cidade de Meca, no 10º mês do calendário muçulmano. Quem faz o Hajj, assim, ganha a remissão de todos os pecados antes cometidos. Então, esses 5 pilares que a gente está vendo que sustentam e dão suporte ao Islã. Outro ponto que a gente vai tentar comentar, para a gente esclarecer, quando eles dizem a respeito de Deus, né, que não há outro Deus além de Alá. É Deus ou é Alá? O islâmico é monoteísta. Eles acreditam que Deus é uno, não tem filhos. Que Deus é soberano e determina tudo. Não há evidência de livre vontade concedida por ele. O Alcorão enfatiza o seu poder, não o seu amor. A lei islâmica. Em países, meus queridos, que o governo é islâmico, a lei Sharia rege toda a vida civil. As pessoas são regidas por essas leis, né? Civil. Inclui pena de morte para quem se converter para outra religião. Ou seja, aí você vai começar a entender, não é? Que cristãos são mortos, missionários são mortos, aonde a religião islâmica, ela é a religião oficial daquele país. Qualquer cristão que for ali missionário para pregar o evangelho é condenado à morte. Por quê? Porque isso está no Alcorão, né? Na lei que rege a vida dos civis ali. E inclui pena de morte para quem se converter para outra religião, porque isso para eles é blasfemar contra o profeta deles, que é Maomé. Pena de morte também, geralmente por apedrejamento, por adultério. O ladrão tem a mão direita decepada. As atividades bancárias são controladas. A usura, isto é, juros sobre empréstimo, é proibido. Estas são as leis islâmicas. Nós ouvimos muito falar também na televisão sobre a jihad, ou luta. Através dos séculos, o islamismo foi propagado por ensino e por guerras. Em terras conquistadas, quem não se submetesse ao Islã era morto. É uma obrigação você se converter ao islamismo. É isso que rege. Eles não aceitam nenhum outro credo, nenhuma outra religião. Se você não for islâmico, se você não seguir as normas do Alcorão, se você não seguir as profecias de Maomé, você é condenado à morte. O que eles pensam sobre o juízo?
Eles pensam que haverá um juízo final para decidir quem entrará no paraíso ou não, conforme as suas obras na terra. Eles acreditam que haverá ressurreição, mas não da maneira descrita por Paulo em 1 Coríntios 15. Eles acreditam que o paraíso de Maomé é bem sensual. São regados de mulheres, né, os prazeres do sexo, não é verdade? Você já deve ouvir falar, né, que aqueles radicais que se matam observando o Alcorão, aqueles que se explodem por aí, eles acreditam que eles vão para o paraíso e terão virgens para servi-los, virgens esperando eles. É isso que eles aprendem desde criança. Quando um homem, né, quando existem os atos terroristas que são relacionados ao Alcorão e tudo mais, para eles não é terrorismo, para eles é uma fé. Para eles estão defendendo a fé. Eles estão servindo a Alá. Eles estão sendo obedientes ao profeta Maomé. Isso é muito violento, né? Isso é muito... nos incomoda muito, não é verdade? Mas é uma realidade e esta religião tem crescido no mundo inteiro. De que forma a mulher é encarada no islamismo? Ela vive totalmente sob domínio do homem. O homem, meus queridos, lá no islamismo, pode divorciar-se dela, mas ela não pode divorciar-se dele. O homem pode até ter 4 mulheres se for capaz de sustentá-las. As mulheres não. Elas não têm esse direito. Então você vai vendo esses pontos, claro, a gente está fazendo breves comentários, e você vai vendo então que não é simplesmente uma religião, ela tem as suas doutrinas, suas leis e suas normas, que nós daqui a pouco vamos fazer um comparativo com os ensinamentos de Jesus. Para falar em Jesus, de que forma Jesus é visto no islamismo? Para os muçulmanos, Jesus foi profeta. Foi só um profeta como antes dele haviam sido também Davi, Moisés, Jacó, Isaac, Ismael, Abraão. Eles acreditam que foi filho de Maria, mas não foi filho de Deus. Eles não acreditam que Deus tenha filhos, como diz o Alcorão no capítulo 10. Deus não tem filhos. E eles não acreditam que Jesus morreu numa cruz, conforme a Bíblia nos ensina. Quem ali morreu foi outro que só parecia ser ele. Isso está escrito no Alcorão, no capítulo 4. Então, desde que quando nós começamos a refletir um pouco sobre esta religião, nós percebemos o quão distante ela está do cristianismo. Agora, quais são os pontos? De que forma a gente pode, então, deixar bem claro esta diferença entre islamismo e fé cristã? Então nós vamos pegar a Bíblia e dizer que a Bíblia não é uma coleção de... Aliás, é o que eles pensam, né? A Bíblia não é uma coleção de revelações dadas a um homem só, por um anjo. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Hebreus 1:1. E eles acreditam que o Alcorão, que é o livro sagrado deles, foi dado a Deus para o homem por um anjo e para um homem, que no caso seria Maomé. Eles não acreditam que a Bíblia foi revelada a vários homens em tempos diferentes por Deus, pelos profetas, né? Deus revelou aos profetas em épocas diferentes. Eles não acreditam sobre isso. Mas o que a Bíblia diz? Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Apesar da palavra ser transmitida em épocas diferentes, para pessoas de culturas diversas, de ser preservada na Bíblia em 66 livros diferentes, há uma unidade marcante da doutrina e do propósito. Na Bíblia, meu irmão, Deus usa a personalidade e até as experiências de vida de seus escritores, além da cultura de épocas distantes, para tornar inteligível o seu plano,
a nós, para que o conheçamos, pois a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Por ser obra do Espírito Santo de Deus, essa palavra é viva. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela dá vida e transforma os seus ouvintes, até refletirem as belezas daquele que o salvou. Salmo 19, do versículo 7 até o 11. Aqui a Bíblia deixa claro que ela foi escrita em 66 livros. A Bíblia ela foi escrita em épocas diferentes, pelos pais, pelos profetas. Mas ela tem uma unidade, ela tem uma comunhão desde o início daqueles que começaram a ser usados por Deus, até os últimos que Deus chamou para revelar o seu plano salvífico. Não há contrariedade, há uma comunhão, apesar de que essas pessoas viveram em épocas distintas e diferentes. A Bíblia revela o Deus que é o Deus da Bíblia. É todo-poderoso, mas também é o próprio amor. Romanos 5:8. A Bíblia revela a vontade de Deus por meio da palavra de homens, mas eles são movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Isaías 45, 19 e 21 que Deus é o Senhor absoluto da história. A Bíblia em João 5, 22 diz que julga o mundo. Deus julga o mundo, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que julga, mas é um Deus que também tem misericórdia. É um Deus que é juiz, mas antes ele despeja a sua graça para salvar os homens. Ele revela-se o Deus que salva, o Deus que não quer que nenhum homem se perca, mas o Deus que quer salvar a todos. A Bíblia também revela o Jesus que está ali, o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, meu querido, ele é profeta sim, mas é também o Filho unigênito de Deus. Mateus 17:5, Romanos 1, de 1 a 3. O Jesus da Bíblia também é Deus. João 5:18 e João 8:5-8. O Jesus, a sua pessoa e obra são confirmadas pelas profecias do Antigo Testamento. Você lê o Antigo Testamento e você consegue entender que Jesus é o cumprimento daquilo que era profecia para eles no Antigo Testamento. A Bíblia revela que Jesus morreu na cruz de verdade, como sacrifício, o único que salva do pecado, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Sabe, os arqueólogos, em suas pesquisas, eles chegaram à conclusão, realmente Jesus existiu, existe o lugar onde foi crucificado, o túmulo onde ele ficou e aonde ele ressuscitou. A história, a ciência foi atrás, pesquisou, chegou à conclusão, existiu mesmo Jesus. Eles podem até não acreditar que seja Deus, mas nós acreditamos. E mesmo esses arqueólogos e cientistas, muitos deles sendo incrédulos, eles confirmam que Jesus existiu. A Bíblia diz e afirma que Jesus ressuscitou. Isto é cumprimento de profecia. A Bíblia diz e afirma que Jesus voltará para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. A Bíblia diz que a salvação e o perdão vêm pela fé nele. Não pelas obras, mas pela fé nele. Efésios 2, de 8 a 10, Romanos 8:1. E a Bíblia ainda, meu irmão, garante a vida futura aos salvos. Diz o texto em 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17, estaremos para sempre com o Senhor e com todos os salvos. A Bíblia diz que nós veremos Jesus face a face e compartilharemos a sua santidade, 1 João 3, 2 e 3. A Bíblia diz que teremos serviços a prestar em condições perfeitas, 2 Pedro 3,13. A Bíblia diz que o mundo vindouro terá tudo restaurado e será governado por Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 11:15. Esta é a nossa fé. Eu sei que religiões crescem no mundo.
Eu sei que pesquisas revelam que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo e vai crescer muito mais. Mas como nós temos estudado aqui por esses dias, meus irmãos, as religiões realmente influenciam, conquistam pessoas e levam à perdição. Porque o único que pode salvar é Jesus Cristo. O único que pode dar o céu, restaurar a vida do homem, se chama Jesus de Nazaré. Morto e ressuscitado ao terceiro dia. E é o que nós cremos. Sabe, meus irmãos, apesar de que cristianismo e islamismo terem alguns pontos em comum, e que eu vou citar aqui, quais são alguns deles, são religiões de um livro, amém? Cada um tem o seu, e são diferentes. Cada um tem o seu mestre, tem o seu fundador principal, amém? Cada um tem a sua visão de mundo e realidade que são diferentes. Cada um exige submissão total a Deus. Mas as motivações são diferentes. Cada um requer que os valores religiosos determinem o comportamento de seus seguidores na sociedade. Que foi o que nós vimos aqui. E ao fazer a comparação dessas duas religiões, temos que empregar como padrão os valores do nosso Deus. A sua palavra escrita, a sua palavra viva. Pois o texto diz em Salmo 36, versículo 9, em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Por isso, irmãos queridos, podemos concluir nesta reflexão. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, 2 Coríntios 5,19. Creia, meu irmão, se entregue a Ele. Jesus realmente é Senhor. Jesus realmente é Salvador. Sabe, querido, a sua vinda foi a maior intervenção de Deus na história do mundo por Ele criado. Deus interviu, o homem estava condenado, sujeito ao pecado, entregue ao inferno. O homem merecia o inferno, eu e você merecíamos a condenação eterna. E sabe o que acontece no meio desse processo? Deus intervém, Deus entra no meio da história, Deus vem para nos salvar. Por isso nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça de Cristo. Deus interveio na história do mundo. Sabe, o nascimento de Cristo, a sua vida, meu irmão, a sua morte e principalmente a sua ressurreição, sem a qual ninguém seria salvo. Se Cristo não ressuscitasse, poderia esquecer tudo aquilo que Ele ensinou, mas Ele ressuscitou. Sabe, são todos esses fatos comprovados pelas profecias e pelo testemunho confiável dos apóstolos, como declara Paulo em 1 Coríntios 15, 3, 4. Paulo diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí está o fundamento da nossa fé. Aí está o alicerce, irmãos, da nossa fé. Aí está a nossa segurança. É aí que nós mergulhamos fundo, porque este mundo é passageiro e tudo passará. Parece que ser cristão hoje é uma tolice. Parece que levar Cristo a sério hoje é um atraso de vida. A mídia diz isso, as novelas dizem isso, as músicas dizem isso, as festas, as baladas dizem isso, que você é um atrasado, que você é uma pessoa atrasada, que você fica acreditando em coisas que foram escritas há mais de 2000 anos, e nós precisamos caminhar para frente, e nós precisamos ser moderninhos, e nós precisamos estar em tudo que o mundo diz que é para a gente estar, e de repente você opta pela palavra de Deus, de se preservar. De repente você entra dentro daquilo que Deus preparou para nós, de sermos luz, de sermos libertos da escravidão desse mundo. A carne pula dentro da gente, a carne quer que a gente extravase, que a gente busque aquilo que pode saciá-la, pelo menos momentaneamente. E é o que as pessoas têm feito, têm buscado se preencher e não conseguem, por isso cada vez vão mais e mais. Mas Cristo nos dá vida, Cristo nos liberta,
Cristo faz mudar o nosso olhar para começarmos a olhar para as coisas do céu. Se é que um dia nós queremos estar lá. De que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua salvação, meu querido? Há muitas pessoas dizendo: eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, mas não fazem nada, não querem nada com Deus. Não estão nem aí com a palavra de Deus. Não se submete a Cristo. Não renunciam, não obedecem, não são submissos a Deus e querem ir para o céu. E querem estar salvos. Mas a sua vida mostra que de fato você não quer. Que de fato você nega. Você renega Cristo. Mais uma vez o crucifica. Não aceitando a sua vontade. Por isso, nesta tarde, nesta breve meditação da palavra do Senhor, fica bem claro para nós que a religião pode crescer no mundo inteiro, pode atrair pessoas, pode ter seus pilares, pode ter seu profeta, pode ter o seu livro, pode ter até o seu Deus, mas pode não salvar ninguém se o seu Deus não for o verdadeiro Deus. Se os pilares que sustentam esta religião não forem os pilares da Sagrada Escritura, está tudo perdido. Não há salvação para aqueles que não estão em Cristo. Não há céu para aqueles que não estão em Cristo. Por isso, nessa tarde, meu querido irmão, meu querido ouvinte, fica firme no Senhor. Se consagra, se separa, permanece. O mundo vai de mal a pior, mas aqueles que confiam no Senhor serão salvos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Fica firme. Eu sei que a carne está pulando, eu sei que a carne quer se saciar, mas você sabe, ou você vive na carne, ou você vive no Espírito. Não dá para viver as duas coisas. Eu digo a você, viva no Espírito. Mortifique a sua carne. Perca o mundo e ganhe o céu. Perca o mundo e ganhe a salvação. Porque no final, a gente vai entender o valor que é deixar o mundo para lá. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te preserve de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.